A gente sabe que a Grécia Antiga foi a base de quase tudo no Ocidente, né? Mas como uma civilização tão influente assim começou de verdade? A resposta, olha, é uma mistura incrível de mitos, palácios gigantescos e uma geografia que, ao mesmo tempo, separava e conectava todo mundo. Bora mergulhar nessa origem. E tudo começa por aqui, pela Terra. Dá uma olhada nesse mapa. A geografia da Grécia é um verdadeiro quebra-cabeça de montanhas, vales isolados e um monte de ilhas pipocando no mar. Esse terreno todo acidentado não só isolava as comunidades, mas forçava todo mundo a olhar para o mar não como um muro, mas como a principal avenida. Era por ali que tudo acontecia: comércio, exploração e, claro, guerra. Pois é, essa é a pergunta-chave. Foi justamente nessa paisagem cheia de desafios que uma das civilizações mais importantes da história nasceu e cresceu de um jeito único, totalmente moldada pelo lugar onde vivia. Para entender a Grécia, a nossa história não começa com fatos e documentos, não. Começa com mitos. Uma era de heróis lendários, deuses com personalidades bem fortes e monstros de arrepiar. Vamos voltar no tempo, lá para o chamado período pré-homérico. E uma das lendas mais famosas, todo mundo conhece, é a do Minotauro, aquela criatura terrível, metade homem, metade touro, presa num labirinto lá na ilha de Creta. Essa história de terror e também de heroísmo, com o Teseu enfrentando um monstro, é a porta de entrada para a gente entender a primeira grande civilização da área, a minoica. E é aqui que o mito e a realidade se encontram. Por trás da lenda, existia de verdade a sofisticada civilização minoica que dominava Creta. E o seu palácio gigantesco, o Palácio de Cnossos, com tantos corredores e quartos, é quase certo que foi ele a inspiração para a ideia do labirinto do Minotauro. Mas olha só, enquanto os minoicos eram os reis dos mares, no continente a história era outra. Uma nova potência estava surgindo, os micênicos. Eles já eram um povo com uma pegada mais guerreira, sabe? Famosos pelas suas cidades fortificadas e pela vontade de expandir. No fim, foram eles que tomaram o lugar dos minoicos. A gente lembra dos micênicos por causa da lenda da Guerra de Troia, do cavalo e tudo mais. Mas a prova concreta, o RG de que eles existiram mesmo, tá aqui, nessas tábuas de argila. Elas têm a escrita linear B, que é uma forma bem antiga de grego. E olha que curioso, não era para escrever poesia não, era pura burocracia. Lista de impostos, controle de estoque. É assim que a gente sabe como o império deles funcionava. Só que aí, por volta de 1200 a.C., esse mundo de palácios e reis poderosos simplesmente desabou. A Grécia entrou numa fase que muita gente chama de Idade das Trevas, mas que, na verdade, foi um tempo de uma baita transformação. O que aconteceu? Bom, foi uma mistura de coisas. Invasões de outros povos, como os dórios, e muitas brigas internas fizeram o poder centralizado ir por água abaixo. O resultado disso foi a chamada Primeira Diáspora. Basicamente, uma galera se espalhou pelo território grego, fugindo do caos e procurando novos lugares para viver. E isso mudou completamente o jogo social. Então, sem os grandes palácios e os reis, como as pessoas se organizaram? Elas voltaram para o básico, a família. A sociedade se reestruturou em grupinhos menores, baseados em laços de sangue. Eram os genos, comunidades onde as famílias dividiam a terra, as tradições, e essa passou a ser a nova base de tudo, da vida social, da economia e da política. Aí o que acontece? O modelo dos genos deu certo, a população foi crescendo, crescendo, e começou a faltar terra para todo mundo. Isso deu start para um novo movimento, a Segunda Diáspora. Os gregos se jogaram no mar de novo, mas dessa vez a missão era outra: fundar novas colônias, espalhando a cultura grega por todo o Mediterrâneo. E é justamente nesse período de recomeço, de expansão, que surge a ideia mais revolucionária e mais duradoura da Grécia Antiga. Uma coisa que é definir toda a história deles dali para frente. Essa ideia genial foi a polis, a cidade-estado. Mas atenção, polis é muito mais que uma cidade. Era uma comunidade independente de cidadãos. A identidade principal de uma pessoa naquela época não era ser grego, era ser cidadão de Atenas, de Esparta ou de Tebas. A polis vinha em primeiro lugar. Lembra daquele mapa do começo, todo recortado? Então, a política grega era exatamente assim. Cada polis era um pequeno país independente, com suas próprias leis, seu governo, seu exército, suas tradições. Isso gerou muita rivalidade, claro, mas também uma competição saudável que levou a uma explosão de inovação política e cultural, cada cidade tentando criar o seu próprio modelo. E o coração, o centro visual e espiritual da polis,
Quase sempre era a Acrópole. Esse monte alto, fortificado, era onde ficavam os templos mais importantes. Funcionava como o ponto de referência da cidade, um símbolo do orgulho cívico e religioso de todo mundo ali. Para a gente entender na prática o que era uma polis, nada melhor do que olhar para o exemplo mais famoso de todos e ver como ele se formou. Bora para Atenas. Mas olha, Atenas não era nenhum paraíso de igualdade não, viu? Longe disso. A sociedade era uma pirâmide bem clara. Lá no topo, mandando em tudo, estavam os eupátridas, a aristocracia dona das melhores terras e de todo o poder. As outras classes, pequenos fazendeiros, artesãos, trabalhadores, tinham pouquíssima ou nenhuma voz nas decisões. É claro que uma situação assim não ia durar para sempre. A coisa começou a ferver. Os cidadãos mais pobres se endividavam tanto que podiam até ser escravizados por causa disso. Imagina só. A panela de pressão social estava prestes a explodir e a necessidade de uma reforma era urgente. E a mudança começou a vir através da lei, com os legisladores. O primeiro foi Drácon. As leis dele eram tão severas que a gente usa o adjetivo draconiano até hoje. Mas ele fez uma coisa fundamental. Ele colocou as leis no papel, de forma pública. Depois veio Solon, que foi mais longe. Ele fez reformas importantíssimas, aliviou as dívidas e abriu as portas para mais cidadãos participarem da política. E foram justamente esses primeiros passos, essas reformas, que prepararam o terreno para Atenas se tornar, bem, Atenas, o berço de ideias revolucionárias como a democracia, a filosofia, o teatro, tudo isso nasceu ali, da vida em comunidade, da vida na polis. Então, das cinzas dos palácios antigos, os gregos construíram um mundo totalmente novo, centrado na ideia de comunidade e de cidadania. O legado deles não passa nas ruínas de mármore, mas nas próprias perguntas que eles fizeram sobre direitos, deveres e como viver em sociedade. E essa busca por um equilíbrio entre o indivíduo e a comunidade, que começou lá na polis grega, continua sendo um desafio gigante para a gente até hoje.